eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. E é por essa chaga que nós acreditamos na vitória de Deus. É por essa chaga que nós acordamos todos os dias lembrando que nós somos vencedores. Que as prisões do mundo não podem nos prender mais, não é mesmo, Rafa? Exatamente. A vitória com Deus já é certa. E isso a gente pode falar com 100% de clareza e certeza, porque Deus já venceu na nossa vida. Né, meu irmão? Sim, com certeza. Deus morreu numa cruz para nos dar a vitória. Então, nós já somos vencedores em Cristo. E a palavra de Deus diz assim, lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não sei se você pôde acompanhar conosco o episódio passado, né, mas nós falávamos de Paulo e Silas que foram aprisionados por pregar o Evangelho. Né? E olhando essa palavra, às vezes a gente não pode controlar o que está fora de nós, né? Mas nós podemos controlar e trabalhar todas as prisões que estão dentro de nós, né? Eles não puderam controlar o que estava acontecendo fora, mas o interno da gente, quando a gente busca o autoconhecimento e a gente consegue mapear o que acontece dentro da gente, Deus também nos liberta, né? Porque eu vejo assim que a libertação ela vem de uma decisão. Então, se eu busco a libertação na minha vida, é porque eu espero algo de Deus. Assim como Paulo e Silas, eles não podiam controlar o que estava acontecendo, mas eles tinham um jeito, que era a oração, que era aquilo que eles sabiam fazer. E muitas vezes nós não estamos presos como Paulo e Silas, mas nós estamos presos interiormente, né? Por nossos medos, mágoas, ressentimentos, travas, bloqueios. Quantas situações nós já vivemos na nossa vida que muitas vezes nos traz prisões interiores que nos impedem de caminhar livremente e nós não percebemos isso porque nós não nos conhecemos. Então, a palavra de Deus também ela nos leva ao autoconhecimento, não é? E quando você diz isso, nós falamos muito de prisões em grades e tudo mais, só que muita gente ainda é presa no passado, muita gente ainda é presa na ansiedade que se apropriou, a minha ansiedade, né? Já falamos sobre isso em algum episódio assim, preso na opinião dos outros, né? Aquilo que a pessoa fala sobre você, aquilo que a gente acarreta para a gente é verdade, aquilo que aquela pessoa falou, e a gente fica preso e acaba não vivendo, né? Imagina se fosse igual naqueles tempos, a gente por poder anunciar a palavra aqui, a gente fosse preso, açoitado. Misericórdia, a gente não ia poder abrir a boca com medo. Mas Paulo e Silas foram além. Eles falaram, não, isso aqui não vai nos limitar, né? Eles estavam presos ali geograficamente, mas a fé deles livre, livre, livre. Então, o que traz para a nossa realidade de hoje não é uma prisão física, mas a espiritual, a da mente. Principalmente da nossa própria cabeça, que a gente fica preso, amedrontado. Medo, culpa, vergonha. Vergonha, principalmente nessa questão do passado, que quando eu estava estudando dessa parte, muitas pessoas presas no passado, que não conseguem viver o presente, não conseguem almejar um futuro, porque o passado ainda prende e acorrenta, como se fosse uma corrente mesmo, prendendo. E é tão importante a gente tratar o nosso passado. Sim. E como que pode, né? Deus ele vai mexendo na nossa história quando a gente vai deixando Ele fazer a obra no nosso coração. E hoje cedo, antes do programa, estávamos conversando eu e a Bia e a gente falava justamente disso.
Algumas situações que nós vivemos hoje, elas são... E às vezes não é nem dependente de nós mesmos, né? É algo que talvez nós trazemos dos nossos pais, trazemos de uma gestação, trazemos de algo que nós não conhecemos nitidamente, porque nós precisamos entender que a nossa mente, ela trabalha como uma forma de proteção. Então imagina se nós pudéssemos lembrar de todos os nossos traumas, de tudo aquilo que dói, e nós conseguíssemos relembrar isso sem ter ferramentas que nos auxiliam para que nós podemos tratar isso. Seria somente dor. E é por isso que às vezes a nossa mente, ela acaba realmente colocando o nosso inconsciente, né? Nosso subconsciente. E aí a gente não entende o porquê de nós sermos assim, mas é porque nós precisamos encontrar algumas formas também de tratar o nosso passado. Porque você que hoje vive aprisionado no seu passado, não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Não é isso que o Senhor quer para a sua história, porque daí você não consegue aproveitar o futuro, você não consegue aproveitar o presente, me desculpa, e não consegue, como o Rafa já disse, almejar um futuro. E o Senhor, Ele quer servos, Ele quer filhos que consigam sonhar, porque quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. E o Senhor, eu sinto que nesse programa Ele quer falar sobre isso. Libertar prisões e dar sonhos novos, ou talvez buscar aquele sonho que estava escondido, porque você achou que não daria conta. Então, qual é a prisão que você se encontra hoje? O que tem no seu passado que precisa ser mexido? Talvez você não sabe, mas talvez você sabe. E é muito importante... E o nosso corpo fala. Fala e de muitas formas. E é muito importante, se você não assistiu o programa anterior, eu convido você a assistir. Porque Paulo e Silas, eles tiveram um ato de louvar e de adorar. Eles não ficaram parados. E algumas prisões da nossa vida, elas só serão libertas da nossa história se nós formos atrás de dar esse passo. Tem coisas na minha história que eu não posso pedir para a Bia resolver para mim, para o Rafa resolver para mim. Se eu não der este passo, eu vou continuar eternamente preso a isso. E não é isto que o Senhor quer de você. Ele já te fez livre e Ele não quer você nessas amarras que você se encontra hoje. E muitas vezes a gente foge, é uma fuga, né? Então, acho que o primeiro passo é nós não negarmos as nossas emoções, né? Então, como é que a gente consegue compreender nós mesmos? É não negar aquilo que nós estamos sentindo. É mapear isso, né? Nossa, eu estou com um sentimento negativo hoje, né? Autodestrutivo, uma autoestima baixa, né? A minha saúde está assim, o que está acontecendo comigo, né? O que será que o meu corpo está querendo revelar, né? Porque a gente sabe que muitas coisas acontecem na nossa vida porque, como você disse, é um mecanismo biológico de sobrevivência. Então, o primeiro passo é eu reconhecer como eu estou e não negar isso, não fugir de mim mesma. Eu estou assim, mas por que eu estou assim? O que aconteceu na minha vida? Então, o que eu vivi nesses últimos tempos que de repente me trouxe esse sentimento? É mapear mesmo o que está dentro de nós. E parece que é até uma vergonha, né, Bia? Talvez a gente tenha vergonha de assumir que nós não estamos bem. Por quê? Será que foi falado para nós uma crença limitante ao extremo que nós temos que estar bem o tempo todo? Meu irmão, na Bíblia mostra duas ou três passagens, se não me engano, que até Jesus chorou. Jesus precisou externalizar isso. Quem somos nós para estarmos bem o tempo todo? Se até Jesus, na sua humanidade, na sua divindade, passou por dificuldades, nós também vamos passar. Não é mesmo, Bia? Sim, com certeza. E isso é fato, né? E eu vejo que a palavra de Deus, ela é uma terapia de cura. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente não está bem. Quando a gente reconhece que a gente não está bem, a gente busca ajuda. A gente se conecta com Deus, a gente busca oração. A gente busca pessoas que possam nos ajudar também através da ciência, através da fé, né? A gente procura um orientador espiritual, né? Um médico. Deus também deu a medicina. Sim. Então, o primeiro passo é buscarmos nos conhecermos, né? E às vezes a gente... por não querer descobrir quem nós somos, nós vivemos a vida inteira como errantes e doentes, né? E o mais bonito de tudo é que Deus, Ele se revela até nós para que nós também possamos nos revelar para Ele, né? E quando nós nos abrimos a tudo isso,
a nossa vida não fica aquela, como se a gente estivesse dentro dessa prisão, né? A gente tem mais liberdade de falar para o outro. Às vezes eu olho para o Rafa, nossa, o Rafa vai descobrir a miséria que eu sou? Né? Como é que você está, Rafa? Mas às vezes a gente sabe que a pessoa não está bem. Às vezes o Rafa sabe que eu não estou bem, né? E por que eu tenho que sempre passar para o outro a imagem que, de repente, não é a imagem que eu sou, né? Então, eu vejo muitas vezes nós temos medo de tirar as nossas máscaras, de revelarmos quem nós somos. E assim nós vamos adoecendo a cada dia. E o Senhor nos dá a oportunidade de sermos libertos todos os dias da nossa vida. Como tudo volta para essas máscaras, né, que a gente usa, que é um dos primeiros episódios que a gente gravou do Conecta. Verdade. Foi. Então, o primeiro passo é aceitar, né, que a gente tem aquela prisão na nossa vida. E o segundo passo é não querer mais viver com aquilo, né? Buscar uma ajuda profissional na igreja e tudo mais. Desmistificar isso quando criança escuta engole o choro, né? Engole o choro. Que eu já escutei, eu acho que em pregação de vocês dois, falando alguma coisa assim do passado. Você que já escutou, engole o choro, para de chorar, guarda isso, não precisa de tudo isso não. Para quê? Então, isso fica, né, gravado na cabeça. Que quando a gente chega na vida adulta, que você precisa externalizar mesmo de fato, chorar mesmo, que precisa chorar, você fala, não, tem que engolir, tem que guardar, não posso. Segurar, aguentar firme. Isso, e acaba sendo a prisão do vou guardar para mim. Só que quanto mais a gente guarda, uma hora vai explodir, não vai ser legal quando explodir. Então, a gente precisa acessar essa liberdade na nossa fé. Já está liberado para a gente. A gente só precisa, de fato, acessar essa liberação. Porque eu gosto muito de imaginar desenhos assim na minha cabeça, que eu viajo nessas coisas, desse tipo de prisão. Essa chave, quem tem acesso a essa chave é Deus. Tá? Qual é a chave? Qual é o segredo? Veio na cabeça agora. Que abre as portas. Então, diariamente eu peço para Deus Ele me ajudar a abrir cada portinha, porque eu não consigo acessar sozinho, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que a gente está dentro de uma prisão, dentro da nossa própria cabeça. Segundo passo, buscar ajuda. Terceiro passo é viver o presente intensamente para você conseguir almejar o futuro. O passado já foi, já não importa mais. O que tinha para tirar na misericórdia de Deus, né? Isso, exato. O que tinha para tirar de proveito do passado, já tira, aprende, seja mais forte com aquilo. E não pare nele, né? Isso. Então, hoje, o convite de Deus para nós é não pararmos no passado, né? Mas é olharmos para o passado com aprendizagem e ver o que eu posso fazer de diferente. Eu falo assim, e a gente só consegue fazer isso em Deus. Fora de Deus, nós não conseguimos. Então, hoje, nós somos convidados a isso, a não pararmos no nosso passado. Tem coisas na nossa vida que a gente não pode controlar, eu até anotei aqui, mas eu posso trabalhar o que acontece dentro de mim. Então, nós somos convidados a todos os dias a trabalhar as coisas que acontecem dentro da gente e ressignificar a nossa vida. E o Espírito Santo vem com força para nos ajudar, para nos orientar, para cuidar de nós, para nos curar, para nos santificar, porque a missão do Espírito Santo é essa, cura, santificação, libertação, restauração, vida nova. Assim como ele veio trazer vida à igreja, ele vem trazer vida a cada um de nós que somos igreja. O Senhor, ele falava claramente, nós também, antes desses episódios, nós falamos sobre a misericórdia de Deus. E veio uma frase bem, que me tocou muito, assim, sabe? O Senhor, ele colocou para mim da seguinte forma: entre o meu passado e o meu futuro, existe um oceano de misericórdia que é o meu presente. Caramba. E se eu não acesso essa misericórdia, se eu não vivo essa misericórdia, eu vivo como um preso. E que nós possamos, assim como Paulo, como Timóteo fizeram, Sim. orar, louvar, para que essas amarras, para que essas prisões, elas possam ser quebradas no dia de hoje. Que você da sua casa possa ir clamando o Espírito Santo e entregando ao Senhor aquilo que você tem vivido de prisão, aquilo que você tem vivido de amarra na sua vida. Meu irmão que tem feito você
dormir e acordar pensando nisso. Feridas que ainda doem, Senhor. Qual é a situação? Coloca para o Senhor. Incertezas. Acusações. Você que ouve vozes, como se você ouvisse todos os dias, olha, acaba com a sua vida não vale nada. Que você seja liberto agora de todas essas prisões interiores que querem fazer você destruir a tua própria vida. Vem, Senhor, com a tua força, vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos deixa acessar, Senhor, mais íntimo do teu coração. Nos deixa acessar o mais íntimo do teu coração, Pai. O Senhor me fala sobre prisões físicas relacionadas a doenças, gastrite, obesidade, ansiedade. O Senhor hoje te liberta dessas prisões, meu irmão. Só que o primeiro passo tem que ser seu. De louvar, de buscar, de ir atrás do Senhor. Porque Ele está atrás de você há muito tempo e você não tem visto isso. Nós nascemos para ser livres, não ser prisioneiros. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor, te glorificamos, Senhor. Obrigada, Senhor. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo. Nem as tribulações, Senhor, nem nada. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou.